O seu Share Jornal Digital apresenta Coluna Digital Papo Reto com Carlos Neyer. Bom dia, pessoal, aqui Carlos Neyer, novamente para a coluna Papo Reto do Share Jornal de Venâncio Aires. Estamos todos observando aqui no estado do Rio Grande do Sul, inclusive a cidade de Venâncio Aires está também atingindo uma situação alarmante em que hospitais e UTIs e o atendimento desses profissionais de saúde estão chegando ao limite, né? E muitas cidades turísticas, por exemplo, como Gramado, atingiu quase 100% da ocupação dos seus leitos. O próprio governador do Rio Grande do Sul decretou lockdown das 22 horas às 5 horas da manhã. Tudo são medidas restritivas destinadas a tentar conter o avanço do coronavírus no nosso estado, no estado do Rio Grande do Sul. Realmente estamos atingindo assim picos alarmantes, né? Principalmente em decorrência da falta de responsabilidade da grande maioria da população. Não é apenas por culpa do governo, nem por culpa dos profissionais de saúde, mas por culpa exclusivamente nossa, né? Nós, humanos, nós gaúchos, estamos tendo atitudes irresponsáveis e promovendo aglomerações no momento em que os índices de internação e de ocupação de UTIs só estão aumentando. Então precisamos urgente parar com isso. Precisamos ficar em casa, pessoal. Precisamos mesmo ficar em casa. Aqueles que podem, fiquem em casa. Nós temos visto aí países como Israel, como Portugal, que já atingiram uma porcentagem bem grande de pessoas imunizadas, né? Começarem a liberar seus comércios, restaurantes, o funcionamento de academias, enfim, porque estão vacinando, né? Esses países correram na frente, observando o que estava acontecendo no mundo. As autoridades desses países se adiantaram, foram extremamente inteligentes, né? Precavidos, e fecharam contratos com os laboratórios antes mesmo das vacinas terem sido aprovadas ou que as pesquisas indicassem que essas vacinas realmente funcionavam, né? Então, muitos países como Inglaterra, como Israel, Estados Unidos, por exemplo, está vacinando cerca de 1,5 milhão de pessoas diariamente, porque se adiantaram. Então, nós, infelizmente, devido à nossa política negacionista e à falta de capacidade administrativa e logística do nosso governo, infelizmente, nos recusamos a fechar contratos com esses laboratórios, apesar de termos sido procurados por esses laboratórios, né? Inclusive
houve uma grande divulgação na mídia em que o próprio ministro da Saúde veio e anunciou que estava fechando o contrato de adquirir 54 milhões de vacinas. No dia seguinte, o nosso presidente da República desautorizou o ministro da Saúde a fechar o contrato. Então, perdemos naquele momento mais uma oportunidade, né, de garantirmos 54 milhões de vacinas para o Brasil. O próprio Butantan também já divulgou alguns documentos mostrando que ofereceu para o governo quase 200 milhões de doses e o governo se recusou a assinar contratos com eles, né? Então, realmente, essa má administração da saúde pública do nosso país está causando consequências. E as consequências é a lotação dos hospitais, a lotação das UTIs, o cansaço extremo por parte dos nossos profissionais de saúde, a morte, o óbito de médicos, enfermeiros, funcionários de hospitais que não poderiam estar ocorrendo se o nosso governo tivesse tomado todas as medidas cautelares de prevenção, né, assinasse contrato com esses laboratórios, até porque esses países desenvolvidos estavam fazendo isso publicamente, todo mundo estava sabendo que esses países correram na frente, portanto, dando exemplo para que outros países pudessem fazer o mesmo. Mas nós, não sei por que, nós não conseguimos ver e não seguimos o exemplo desses países. E por essa política genocida e negacionista, preferimos promover medicamentos que não funcionam, segundo a ciência. Ontem mesmo eu vi o Alexandre Garcia ser argumentado com outro repórter, e o repórter falou: pô, mas Alexandre Garcia, o senhor defende o uso da cloroquina, do tratamento precoce? Isso ele estava falando com o Alexandre Garcia quando nós estávamos com 100 mil mortes. Hoje já estamos com quase 250 mil mortes. E ele falou: mas Alexandre, se essa medicação funcionasse, nós não teríamos tantas mortes. Não, mas a prova que não está ocorrendo, que a medicação funciona, são as pessoas que sobreviveram. Tá, mas e os que morreram? E os médicos? E o relato dos médicos afirmando que nas UTIs está cheio de pessoas em estado gravíssimo, internadas ali, que relataram terem tomado a medicação. No entanto, estão ali internadas, entubadas. Então, e fora isso, ainda tem o agravamento do impacto dos efeitos colaterais dessas medicações, né, que estão causando em muitos pacientes que usaram essa ivermectina, cloroquina, problemas hepáticos, problemas no fígado, porque não poderiam usar. E estão usando porque, afinal de contas, o presidente falou que é bom. É muito triste essa situação. Tomar cloroquina, ou um copo de Coca-Cola, ou um copo de cafezinho, é a mesma coisa. Se o coronavírus te pegar e tu tiver baixa imunidade, não há cloroquina, não há ivermectina que evite que tu seja entubado e vá ser hospitalizado e até
chegue ao óbito. A única maneira de evitar que isso aconteça é o uso de máscaras, o uso do álcool, as medidas profiláticas, muita higiene e evitar aglomerações. E nós aqui no estado do Rio Grande do Sul estamos fazendo exatamente o oposto. Temos agora imagens do litoral gaúcho em que milhares e milhares de jovens reunidos, bebendo, cantando sem máscara, pulando, e todos ali juntos, um transmitindo para o outro. É incrível isso, né? E o que vai acontecer? Esse reflexo dessa falta de responsabilidade da nossa parte vai começar a aumentar mais ainda a hospitalização, a ocupação de leitos de UTIs. Tramandaí, o governo da Prefeitura Municipal de Tramandaí já se manifestou na imprensa alegando que o seu sistema de saúde está entrando em colapso e que nas próximas 2 semanas não haverão mais leitos de UTI ali na cidade litorânea de Tramandaí. Então, pensem nos seus entes queridos, pensem nos seus familiares, pensem no próximo, evitem aglomerações, usem máscara, cumpram as regras sanitárias. As regras sanitárias têm o objetivo de manter você longe do vírus. Agora você precisa ter responsabilidade, você precisa ficar em casa, se pode ficar em casa. Ok, pessoal? Muita luz, muita paz, um bom dia, Deus abençoe a todos e que outros governos do mundo que estão conquistando aos poucos, graças à vacinação, graças à vacina, graças a seus planos nacionais de imunização, que estão conquistando esse direito a voltar à normalidade, seja exemplo para os nossos governantes, para nossas autoridades, que venhamos a buscar as vacinas e que possamos imunizar todos os nossos cidadãos, porque precisamos voltar às nossas atividades econômicas. E, para tanto, só existe uma saída: vacinação em massa, imunização, acesso à vacina. Um bom dia a todos. O Seu Share Jornal Digital apresentou Coluna Digital, papo reto com Carlos Neyer.